Hoje eu quero falar um pouquinho sobre construindo sobre a rocha. É um tema que eu já usei algumas vezes, só que Deus sempre coloca algo novo no nosso coração, porque a palavra de Deus, gente, ela não é simplesmente um pocinho de água parada, ela não é uma piscina, ela não é um lago. A palavra de Deus é um oceano, que quanto mais você mergulha, mais e mais ele te dá revelações diferentes da mesma palavra, que primeiro faz sentido no nosso coração, no meu coração, para depois fazer sentido no coração da igreja. Então eu quero falar um pouquinho sobre construir sobre a rocha. E por que eu quero falar sobre isso? Porque você vai perceber que a gente vai ler lá em Mateus capítulo 7, pode procurar Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, e você vai perceber uma das formas como Deus, ele trata o seu povo, ele trata a sua palavra, e isso é uma característica de um pai. Ele trata a gente de uma forma especial. Você vai perceber um pai falando com o seu filho, e você vai entender o porquê que é um pai que está falando, e você vai se colocar na pele dele, porque muitas vezes a gente faz as mesmas coisas com os nossos filhos. Vocês já acharam? Mateus capítulo 7, o versículo 24 a 27. Lá está escrito assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Até aqui. Por que eu falei que para vocês logo no início que você vai entender que isso aqui é uma advertência de um pai falando com o filho? Toda a Bíblia, ela tem essa conotação. Mesmo no Antigo Testamento, onde parece que Deus é um tanto mais duro com as pessoas, na verdade, ele sempre foi um pai se posicionando em relação ao seu filho de maneira individual ou ao seu filho como nação, que era o caso do povo de Israel. Jesus aqui, ele está concluindo o Sermão da Montanha. Ele faz o Sermão da Montanha nos capítulos 5, 6 e 7. E aí ele vai fazer uma conclusão disso. E você percebe que nessa conclusão ele deixa uma advertência para a gente. Olha, quem constrói a casa sobre os meus ensinamentos, está construindo sobre a rocha. Mas quem ouve essa palavra e não constrói a casa, vai ter um problema aí quando vir chuva e enchente. Ou seja, as adversidades. O que significa essa advertência? É uma advertência que todo pai e mãe faz para os seus filhos. Eu duvido ter aqui algum pai, alguma mãe que não fez algum tipo de advertência para o seu filho. E diga-se de passagem, é o que a gente mais faz, né? A gente está sempre advertindo ele. E por que você adverte o seu filho? Porque você quer o mal dele? Porque você é duro demais? Porque você é ruim? Não, gente. A gente adverte o nosso filho porque a gente quer o bem dele. E a Bíblia inteira, ela tem uma das coisas que ela mais tem é essa conotação. Por isso que é sempre um pai falando com o filho. Sempre que Deus é duro, falando com a gente que não pode fazer, que assim não, é um pai falando pra gente, olha, é melhor você obedecer do que você remediar. É lógico que boa parte das vezes a gente espera dar tudo errado para depois vir para Deus. É assim que a gente é. Então a gente está sempre procurando remediar alguma coisa. Ai, deu algum problema muito grave na minha vida. Vamos para Deus e lá vai Deus com remédio, com cura, para restaurar a nossa vida. Mas a proposta de um pai não é sempre ver o seu filho prostrado, caído, e aí lá passar remédio. Porque assim, ele vai passar remédio, vai curar, vai, mas vai ficar cicatriz, vai também. Então ele não quer um filho cheio de cicatrizes. Ele quer um filho que esteja de bem com ele, de bem com a vida. Por isso a advertência. A advertência é de um pai que ama. E a Bíblia tem essa conotação de advertir você para você não fazer aquilo que vai trazer prejuízo para a sua vida. Em todos os momentos da nossa vida, a gente tem dois caminhos a escolher. Nunca você vai ficar sem escolha.
É uma mentira alguém que pensa assim, olha, eu fiz isso porque não tinha escolha. É mentira. É uma mentira que ele conta para si mesmo. Isso que é o mais triste ainda. Porque todo caminho, toda decisão, tudo aquilo que a gente vai fazer na vida tem sim dois caminhos. Por mais que um caminho não pareça. Que não pareça outro caminho, mas tem. E essa é a proposta de Deus. Essa é a proposta de Cristo. Nos advertir para que a gente entre pelo caminho dele e para que a gente não sofra o tanto quanto a gente ia sofrer se a gente entrar pelo caminho de destruição para as nossas vidas. Por isso, essa passagem ela tem essa conotação. A conotação de fazer uma advertência para um filho que é amado. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha certeza no seu coração, de tudo aquilo que eu vou falar e que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, é que você é amado. Porque se você não fosse amado, você não teria uma advertência sobre a sua vida. Você não teria um pai te colocando lá no cantinho e falando assim, olha filho, não faz isso. Você vai te prejudicar a sua vida. Entra por esse caminho. Dessa forma é melhor. Esse caminho é melhor. Eu sei, porque eu escrevi a sua história. E sempre que um filho resiste à advertência de um pai, duas coisas acontecem. Ele fortalece o orgulho dentro do seu coração e, inevitavelmente, colhe consequências desastrosas para a sua vida. E a gente vê isso do nosso filho. O que eu estou falando aqui não é algo teórico, é algo que a gente vê. Você fala, filho, não coloca a mão na tomada. Ele vai e coloca. Você tem que sair correndo com ele para o médico. Por quê? Deu um problema. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. E ele começa falando, então, nessa conclusão que ele está fazendo, que quem ouve esses meus ensinamentos e anda de acordo com eles é aquele sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Olha que interessante. Ele usa alguns paralelos dentro dessa ministração que ele está fazendo, dessa conclusão que ele está falando. Ele fala de ouvir e de colocar em prática, de ouvir e não colocar em prática. E o mais interessante é que você vai perceber que no versículo 25 e versículo 26, a adversidade chegou para os dois. A adversidade chegou para quem ouve e coloca em prática o ensinamento e chegou também para quem ouve e não coloca em prática o ensinamento. Porque a adversidade chega para todo mundo. No mundo tereis aflição. A adversidade sempre vai visitar as nossas vidas. Não há algum momento na nossa vida que a gente vai estar livre completamente da adversidade. Ela vem com intensidade diferente para cada pessoa, eu concordo com isso, e vem em tempo também para cada pessoa. Um vive uma adversidade com peso X, o outro com peso maior. Um passa um tempo de adversidade, o outro passa um tempo maior, mas a gente falar que a gente vive nessa terra sem nenhum tipo de adversidade seria uma grande mentira. E Deus, ele tem isso muito bem assentado no coração dele. Ele não tem problema em ver que a adversidade chega para os seus filhos. Ele não tem problema com isso. Deus não é um pai que mima os seus filhos. Deus é um pai que quer os seus filhos vivos e que saiba que nele você pode ter a confiança e que você tenha coragem de enfrentar. Porque aquele que mima o seu filho desprepara ele para enfrentar a adversidade. Aquele que faz tudo para o seu filho cria uma pessoa inútil. E a gente vê muito isso hoje na nossa geração. Por quê? Porque mimou demais, protegeu demais. Deus não é assim. Por isso que ele deixa claro, se você ouvir e praticar o que eu estou falando, vai ter adversidade. Se você ouvir e não praticar, vai ter adversidade. A adversidade, querido, faz parte da vida. Essa resposta, por si só, deveria ter um impacto positivo no nosso coração. Da seguinte forma, não só eu que estou vivendo a adversidade. O meu vizinho, o meu irmão, a pessoa que está no banco da frente, no banco de trás, está vivendo uma adversidade também. Por si só, deveria ter um impacto de reduzir o nosso estresse, a nossa ansiedade, quanto àquilo que eu estou vivendo. Quando você está de frente com essa adversidade, pense, olhe, não é só eu que estou vivendo isso. Todas as pessoas vivem. A diferença não está em viver a adversidade, em sim em como eu encaro essa adversidade. Essa é a proposta de Deus para nossas vidas. É preparar a gente para que a adversidade não domine as nossas vidas, mas que a gente consiga dominar essa adversidade. Olhando por esse ângulo, por esse ponto de vista, a gente aprendeu na semana passada algumas coisas muito importantes sobre o sofrimento e eu queria fortalecer isso na vida de vocês.
olhando por esse ângulo de que todos vão passar por adversidade, uma das coisas que eu não posso fazer diante de uma adversidade é me vitimizar. É me colocar como um coitado. É trazer a autocomiseração para a minha vida. É me posicionar como um derrotado. É me posicionar como alguém que foi feito para fracassar. Mentira! Porque não é a adversidade que fala quem você é. Quem fala quem você é Deus. Que é a sua imagem e a sua semelhança. Que é um filho amado e aceito. A adversidade, ela vem sobre a sua vida porque ela faz parte da vida. Então, eu me vitimizar diante da adversidade, isso inutiliza o poder de Deus sobre a minha vida. Isso faz com que as pessoas fiquem cheias de mim, porque, vamos ser sinceros, quem é que aguenta alguém reclamando 24 horas na nossa orelha? É uma encheção. Você afasta as pessoas. E você se torna também aquele poço de água parada. Um poço de água parada produz o quê? Produz coisa boa? A gente está vendo que a dengue está aí, né? Produz coisa ruim, querido. Se vitimizar é a gente dar um passo para trás de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Diante de uma adversidade, a gente ficar achando que a gente é o coitadinho, que não dá certo, que tudo dá errado, que só comigo acontece isso, é um posicionamento de um filho que não entendeu que é filho. É um posicionamento de um filho rebelde. É um posicionamento de um filho que ainda mantém a estrutura do orgulho intacta no seu coração. Porque a gente não só evidencia o orgulho sendo arrogante, gente. Sendo soberbo, achando que é melhor que todo mundo. A gente evidencia o orgulho também sendo o coitadinho. Porque eu quero atenção para mim. Aí alguém vem e fala assim, olha, eu passei por isso. Ai, mas o meu é mais difícil. Então eu estou querendo atenção para mim. Isso é orgulho, é falsa humildade. E Deus não tem nada com falsa humildade. Deus não tem nada com orgulho. Deus não tem nada com se vitimizar. Quando a gente se vitimiza, a gente abre a oportunidade para o mundo espiritual maligno transitar livremente dentro do ambiente onde eu estou. Essa não é a proposta de Deus. E veja, essa é uma escolha que todos nós podemos fazer a qualquer momento. Chegou o problema está lá, ele existe, ele é legítimo. Se eu vou me vitimizar ou não, não depende de Deus, depende de mim. Se eu vou olhar para aquele problema como um perdedor, vou entregar os pontos, depende de mim, não dele. Porque se eu não entregar os pontos, se eu me levantar com coragem, sabendo quem eu sou e enfrentar aquele problema, ele vai me ajudar. Por quê? Porque ele é bom. Por quê? Porque a sua palavra nos garante isso. Então, diante de uma adversidade, a pessoa se vitimizar, querido, não vai ter resultado positivo para a sua vida. Diante de um sofrimento, de uma dor, achar que é o coitado, achar que só dá errado na sua vida, isso não vai fazer bem nenhum para você e para ninguém. A primeira coisa que uma pessoa que chega se vitimizando para mim, não é eu dar alguma orientação sobre o problema dela, é eu tratar o coração dessa pessoa e fazê-la entender que ela está se encolhendo diante da adversidade. E nunca fugir vai ser a resposta de Deus. Não, diante da adversidade não. Ele fala para você fugir diante da tentação, diante da adversidade não, é enfrentar ela. Segunda coisa que eu aprendo quando Jesus fala que tanto um quanto o outro vai passar pela adversidade, pelo sofrimento, pelas dificuldades da vida, é que eu não posso criticar Deus nesse momento. Que é um dos erros clássicos do ser humano, é quando a gente está dentro de um ambiente de dor, seja causado por nós, seja causado pelo mundo, como nós aprendemos na semana passada, é a gente começar a criticar Deus. É a gente olhar para Ele e achar que Ele abandonou a gente. É a gente olhar para Ele e achar que Ele está fazendo isso de propósito. Está deixando eu passar por isso de propósito. Essa visão de olhar para Deus e achar que Ele se tornou de uma hora para outra o nosso inimigo, isso faz com que a gente se rebele contra Ele. Vire as costas para a única pessoa que pode realmente nos ajudar. Quando ele olha, quando ele deixa na sua palavra que tanto um quanto o outro vai sofrer, isso tem que trazer para o nosso coração que ele está acima desse sofrimento e dessa adversidade.
Porque se essa adversidade, esse sofrimento faz parte da vida, Deus ainda está no controle, porque foi Ele que criou a vida. E se faz parte, Ele continua no controle, se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. Então, se me voltar contra Deus diante de uma adversidade, é um baita tiro no pé. Muito pelo contrário. Diante de uma adversidade, é uma oportunidade que a gente tem de se achegar a Deus. Nós aprendemos sobre isso. Então, quando eu olho para isso, querido, se vitimizar não vai te levar a nada. Virar as costas para Deus não vai te levar a nada. O que eu tenho que entender é, deixando essa questão da adversidade, é eu ir para outra parte que Deus está falando aqui. Quem ouve esses meus ensinamentos e coloca e vive de acordo com eles, ou seja, coloca em prática, é um homem sábio, é uma mulher sábia, que construiu a sua casa sobre a rocha. Se eu não consigo fazer nada dentro dessa adversidade, eu posso agora, então, trabalhar na outra área dessa ministração, dessa passagem que Deus deixa, que é ouvir e colocar em prática. E ouvir é muito mais do que simplesmente escutar algo. Escutar é a nossa capacidade que a gente tem de identificar som. Você está ouvindo o som da minha voz, você ouve quando o carro passa lá fora, você está ouvindo a música de fundo que a gente está deixando. Você está escutando simplesmente. Mas escutar é diferente de ouvir, porque ouvir ele tem duas características extremamente importantes, que é investir foco, investir atenção, investir tempo para reflexão. É um dos focos. E o segundo investimento é tempo. Ninguém faz uma reflexão em poucos segundos. Para você fazer uma reflexão que vai trazer mudança para a sua vida, você demora, quem sabe, meses. Para você entender aquilo e assimilar aquilo. A primeira coisa de ouvir é ter foco. É ter foco naquilo que Deus está falando com você. E Deus fala todos os dias. Deus fala quando você vê o tempo de reflexão. Deus fala quando você vai ao PG. Deus fala quando você está trabalhando. Deus fala quando você está dirigindo. Deus está falando com você. Mas você está escutando ou você está ouvindo aquilo que Ele fala com você? Tem hora que a gente vê um versículo no carro, querido, que aquele versículo fala com a gente justamente na onde a gente está precisando. Isso é escutar. É diante de todos os barulhos do dia. E o dia produz barulho, hein? A nossa rotina produz barulho, gente. Produz som inconveniente. Produz coisa para levar a gente para um outro caminho. É diante de todos esses sons que está acontecendo, eu identificar que esse som aqui é Deus que está falando comigo. É ter foco. É um filho que reconhece a voz dele. A palavra do Senhor fala que nós também somos ovelhas. E Jesus falou assim, olha, as minhas ovelhas escutam o som da minha voz e me seguem. Se Deus ele é um Deus prático, é um Deus que vive com a gente todos os dias, então lá no serviço, quando o Luciano, o Wagner, quando ninguém do tempo de reflexão estiver com você, Deus está. E lá ele fala com você. Mas eu tenho que ter foco. Eu tenho que dar atenção a isso. Perceba como que as coisas são. O quanto nessa reunião que começou 10 horas até aqui você estava com o foco centrado naquilo que está acontecendo. E o quanto a sua mente ficou vagueando por aquilo que você tem que resolver amanhã. Isso já é um exemplo de como a gente tem que ter uma atitude ativa, de pegar a nossa mente e levar ela cativa a Cristo. A sua mente não vai vir para o tempo de reflexão, a sua mente não vai vir para esse momento da ministração sozinha. Você tem que pegar ela e falar assim, ouve esse negócio que ele está falando. É assim que tem que fazer. Esse é o processo de você viver uma vida ativa e não viver no automático. E Deus te chamou para viver ativamente. Para viver como alguém que faz, que constrói, que realiza os sonhos. E não alguém que fica simplesmente na vida passiva. E isso que você fez aqui, de pegar a sua mente e trazer aqui para ter foco naquilo que está sendo falado, já é um exemplo do que você tem que fazer lá fora. Isso é ouvir. Ouvir é refletir sobre aquilo que você ouviu. A palavra de Deus, querido, é uma semente. É uma semente que é lançada. A gente não tem nenhum fast food, a gente não tem nenhuma palavra pronta, alguma coisa que você vai comer agora, que você vai ouvir agora e seus problemas vão desaparecer. Não. O que está sendo lançado no seu coração é uma semente que tem que ser tratada para que ela ecloda e para que ela dê fruto no futuro para você. E parte desse processo é a gente refletir sobre aquilo que a gente está ouvindo.
É a gente ter um tempo no nosso dia para a gente refletir sobre o que a palavra de Deus fala. Se a gente é roubado constantemente no nosso tempo, se eu começo na segunda-feira, a hora que eu pisco o olho, eu estou na sexta-feira, alguma coisa foi perdida aí na semana. E muito provavelmente, junto com os seus problemas, junto com tantas coisas que vieram te roubando na semana, a semente da palavra de Deus foi roubada em algum momento lá também. E aí eu estou na segunda-feira de uma forma, eu chego na sexta-feira pior ainda, porque aquilo que Deus me falou na semana não fez sentido, eu nem consegui aplicar o que eu aprendi no domingo, nem no PG, e eu nem consegui também identificar os sons que vêm de Deus para a minha vida na semana, aí eu estou sofrendo novamente. Ouvir é você ter um tempo para reflexão. E é uma das coisas mais difíceis de hoje de acontecer, principalmente na nossa sociedade. Nessa sociedade que está sempre correndo atrás de uma coisa. Isso era mais fácil falar, talvez, para os nossos pais ou para os nossos avós, né? Que tinham mais tempo, que tinham uma vida mais calma, que davam um passo de cada vez. Mas o Deus que falava para os seus avós é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que te convida a parar um pouquinho o seu coração, a diminuir as batidas do seu coração, a diminuir a correria que o seu cérebro desenvolve na semana. Perceba que o nosso cérebro ele corre tanto que em determinados momentos da nossa semana, do nosso dia, a gente se sente perdido aqui dentro. O que eu estava fazendo mesmo? O que eu tinha que fazer? Está correndo, está para lá e para cá, está desesperado. Como que alguém que corre desesperadamente aqui dentro vai conseguir ouvir algo de Deus para a sua vida e vai conseguir construir em cima daquilo que Deus está falando? E aí eu chego à conclusão que Deus é só religião mesmo, porque Ele fala e eu não consigo aplicar isso na minha vida, não faz sentido. Mas não faz sentido porque eu não aplico. Se eu aplicasse, Deus não seria religião, Deus seria a minha vida prática, o meu dia a dia. Eu viveria com Ele. Essa é a proposta do ouvir. Ouvir é uma coisa, agora, colocar em prática. Colocar em prática é você se dar a oportunidade de você experienciar Jesus. Experimentar Jesus. Se Ele está falando algo na palavra dEle, se você teve contato com a palavra de Deus que faz sentido para você, se você pensou sobre aquilo e faz sentido, agora experimente. Experimente essa proposta dEle para a sua vida. Experimente aplicar isso que você está aprendendo em cima da área que você precisa. Se você experimentar, querido, se você dá a oportunidade de o Espírito Santo fazer com que aquilo tenha sentido dentro daquela área, você começa a ver alguns raios de sol de transformação na sua vida. Porque essa é a palavra de Deus. É aquele que ouve e aquele, então, que pratica. Aquele que ouve é aquele que pratica. É muito triste a gente descobrir que dentro de tantos e tantos locais onde se fala de Deus, as pessoas ouvem e as pessoas vão para fora, vão para as suas vidas e simplesmente se desconectam daquilo que foi falado. Uma vida é a vida que eu tenho na igreja, uma vida é a vida que eu tenho no meu dia a dia. Acontece uma desconexão. E não existe isso dentro do reino dos céus. Dentro do reino do céu, a sua vida ela é conectada o tempo inteiro com o céu. Se na palavra dele está dizendo que você está sentado à destra de Cristo nas alturas, à destra do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, você está sentado lá. Quando você está aqui, que é um ambiente calmo, onde você está ouvindo a palavra de Deus e você está sentado lá, diante da adversidade que aparece na sua frente. Experimentar esse fato de eu estar assentado à destra do Pai em Cristo Jesus vai fazer a diferença lá. Na hora da adversidade. Isso é o colocar em prática. É o dar a oportunidade de você experimentar aquilo que Deus está falando na sua vida. Isso vai fazer a diferença para nós, querido. Isso vai fazer com que a gente construa a nossa casa sobre a rocha. Jesus ele se posiciona como a rocha, mas nesse caso não é disso que ele está falando. Ele não está falando de si mesmo, ele está falando das suas palavras. Ele não está falando aqui para alguém que precisa ainda entregar a sua vida para Cristo, para depois viver algo de Deus. Ele está falando para o seu povo, que já é dele, para os seus filhos. Porque ele está fazendo uma conclusão
de tudo aquilo que ele falou, de como é ser um filho de Deus, como é ser um cidadão dos céus. Então ele está dizendo aqui que existem pessoas que são filhos dele, que são cidadãos do céu, que quando morrer vai para o céu, mas que está vivendo como esse homem sem juízo, que ouve e não coloca em prática. Ou porque não dá a oportunidade da reflexão, ou porque realmente não dá a oportunidade de experimentar se aquilo que Deus está falando tem verdade ou não. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver dessa forma que a Bíblia fala. Quero ver o que vai acontecer. Só vai acontecer coisa boa, óbvio. Então ele está falando que os seus próprios filhos talvez estejam vivendo uma vida aqui embaixo, aqui na terra, de uma forma extremamente dolorosa, porque não estão aplicando em suas vidas, ouvindo e aplicando aquilo que ele fala. Ele está fazendo a distinção de dois tipos de filhos. Filhos que passam pelas mesmas adversidades, mas filhos que permanecem em pé e outros filhos que não veem mais sentido em nem sequer vir à igreja. Que não veem mais sentido em abrir a Bíblia em casa. Que inventam um monte de desculpa, eu não entendo. Eu não consigo, para mim não dá. Pessoas que deixam o mundo entrar dentro do seu coração e começam a se afastar até de fazer uma simples oração a Deus. Esse é o filho que não está construindo a sua vida sobre a rocha. É um filho que está salvo? Está salvo, querido. Mas é um filho que vai viver sofrendo nesse mundo. Porque Deus é ruim? Porque Deus quer isso para você? Não, porque essa é a minha escolha. Eu não ouço, eu não reflito, eu não permito que isso faça parte de mim e eu não coloco em prática na minha vida, eu não experimento. Experimente aquilo que Deus tem para a sua vida. Conheça o que Deus está falando para você. E experimente isso. Se está escrito em 1 Pedro 5 e 7, um versículo que fez a diferença, existe um Wagner antes de 1 5 e 7 e depois de 1 Pedro 5 e 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Na minha vida, isso fez um sentido em 2012 e continua fazendo sentido hoje. Porque lá em 2012 eu resolvi contar para ele aquilo que estava abalando meu coração. É promessa. Se você for colocar em prática, experimentar, ele vai dar um resultado positivo. Experimente, querido. A gente tem uma facilidade tão grande em experimentar as coisas que o mundo coloca pra gente. É um programa novo que chega na televisão, opa, vamos lá, vamos ver se é bom. É um seriado novo na Netflix, vamos ver se é bom. É um sorvete novo que aparece, vamos ver se é bom. É uma roupa nova, vamos ver se é bom. É um carro novo, vamos ver se é bom. A gente está sempre com essa vontade de experimentar, mas quando a gente fala da palavra de Deus, a gente deixa isso de lado e não experimenta. Abra um espaço para inovação na sua vida. O quê? Experimentar. Se no meu trabalho dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, faz sentido. Coloca Deus nessa prova com você. Experimenta Ele. O meu trabalho está indo para o buraco, está tudo de acordo da cabeça, eu não sei para quem eu vou ligar, o que eu vou fazer, mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vou experimentar esse negócio. A tua semana vai ser melhor. As respostas vai chegar para você de uma forma mais tranquila. Você não vai sofrer naquele período entre o começo da adversidade e o fim dela. Porque eu não sei se você percebeu, Jesus usa chuva para chamar de adversidade, enchente para chamar de adversidade e vento. Agora a perguntinha, chuva, enchente e vento, é para sempre? Não, a gente sofreu um pouquinho com a chuva aí, né? Mas está chovendo agora? Passou. Toda adversidade passa. O negócio é que ela não passar e levar um pouquinho de você com ela. Essa que é a proposta de Deus. Ela não pode levar aquilo que você é com ela. Você não pode olhar para trás e ver uma adversidade que passar. Ah, lá ficou também os meus sonhos. Não pode acontecer isso. Ela tem que passar. E tem que deixar uma pessoa mais forte. E não alguém faltando um pedaço. E quem é que depois da adversidade fica mais forte e não fica faltando um pedaço, não abre mão dos seus sonhos, não abre mão de uma área da sua vida? Aquele que ouve para ti.
E eu fui mais longe ainda aqui, conversando com Deus. Eu comecei a pensar em qual que é a relação entre a casa e o terreno. Aí, quer ver eu pegar o Gilberto? Aí eu fui dar uma olhada sobre engenharia estrutural, Gilberto. Fui olhar um pouquinho sobre o que é engenharia estrutural, fala sobre fundação e terreno. Para que serve esse negócio? Qual que é a relação entre essas coisas? Uma das coisas que eu vi é que o terreno está lá para sustentar, para distribuição correta do peso sobre o terreno. Essa fundação ela tem que ser bem feita, tem que ser estudado o terreno para que a fundação seja feita de maneira a distribuir, sustentar todo o peso das vigas, das colunas, das paredes, do telhado e tudo que vai ser feito lá. Sabe por que existe um terreno sobre as nossas vidas? E esse terreno é a palavra de Deus para sustentar as nossas vidas. Sabe por que nós precisamos ser sustentados? Porque a vida, presta atenção no que eu estou falando para você, a vida por si só produz peso. A vida produz peso. É uma característica da vida, produzir peso. E esse peso precisa ser sustentado. Se não é sustentado pelo terreno, que é os ensinamentos de Cristo, está sendo sustentado por outra coisa. Mas Deus fala aqui que essa outra coisa, uma hora ou outra, vai fazer a casa virar o chão. A vida produz peso, gente. A vida produz peso. Não é à toa que quando Deus ele cria Adão, ele faz a mulher, ele chama a mulher de quê? Eu vou fazer uma auxiliadora, ajudadora. Para que eu preciso de uma ajudadora? Para carregar. Porque a vida produz peso. Jesus ele olha assim para as pessoas que estão lá na multidão e fala assim: quem está cansado de carregar as suas pesadas cargas? Venham a mim e eu vos... Por quê, gente? A vida produz peso. É uma característica. Gálatas 6:1. Suportai uns aos outros. Por quê? A vida produz peso. Sabe, gente? Um casamento não acaba, ou pelo menos não é normal, simplesmente por causa de um grande evento. Que me traiu. Acaba, sim, por causa disso. Mas não é o mais normal. Essa é a exceção. Sabe por que acaba? Porque dia após dia foi produzindo peso e esse peso não foi sendo suportado. Não são as grandes pedras que derrubam a gente, é as pequenininhas. Uma sociedade quebra, não é porque de uma hora para outra aconteceu alguma coisa, quebra porque ele fez e não falei nada, eu fiz e não falou nada, e a gente vai se convivendo, chega uma hora que eu nem sei porque eu estou acusando mais o outro. Um problema no relacionamento não é uma única coisa que acontece, é uma vida de problema. Uma depressão chega na sua vida, não é de uma hora para outra. A depressão chega na sua vida porque foi guardando mágoa, foi desistindo da vida, foi abrindo mão dos sonhos, foi fazendo escolhas erradas, foi se abrigando na tristeza, foi se abrigando na angústia, sem perceber. Muitas vezes sem perceber, mas foram pesos que foram acontecendo e chegou no momento onde a depressão se instaurou na sua vida. A vida produz peso. E esse peso só é suportado para quem tem os ensinamentos de Jesus como a sua rocha, aonde Ele está. Cada área da sua vida precisa ser suportado pelos ensinamentos de Jesus, assim como na nossa casa, o seu quarto, ele é sustentado pelo terreno. Como a sua cozinha, ele é sustentado pelo terreno. Como a sua sala é sustentado pelo terreno. Todas as áreas da nossa vida produzem peso e precisam ser sustentadas por Cristo. Não é à toa que a gente está tão cansado diante de algumas áreas da nossa vida que a gente pensa até em abrir mão dela. É porque a gente produziu muito peso, é porque isso não poderia ter acontecido, aconteceu, não. É porque eu não cuidei do terreno onde eu estou. Quando eu não cuido do terreno onde eu estou, naturalmente, o peso que é natural vai fazer com que a minha casa afunde, com que dê problema para mim. A relação entre a casa e o terreno. Sabe qual que é uma outra relação entre a casa e o terreno? É a unidade.
a fundação, em algum momento, ela começa a se unificar com aquele terreno. De maneira que se você for tirar uma casa, você vai conseguir tirar até o começo lá do chão. Mas aquilo que está para baixo, esquece. Por quê? Ele se fundiu ao terreno. Você precisa ter como rocha os ensinamentos de Cristo para que esses ensinamentos comecem a fazer parte da sua vida como resposta a tudo que se levanta contra você. Enquanto 1 Pedro 5,7, como eu dei o exemplo, era um versículo da Bíblia, para mim não fez efeito. Quando 1 Pedro 5,7 começou a fazer parte da minha vida, começou a fazer efeito. Isso é unidade. João capítulo 15, ele fala: eu sou a videira e vocês são os galhos. Um galho não está em união com a sua videira, com o seu tronco. Um galho está em unidade com o seu tronco. É a mesma coisa que a fundação com o terreno. Chega um momento onde ela fica em unidade. Alguma das suas partes fica em unidade. Quantas vezes, diante de alguma situação, a primeira resposta que chegou na sua cabeça foi um versículo? Foi uma resposta de Deus. Não acontece nada, né, gente? A gente vai para a briga, né? A gente vai com a resposta humana. A gente vai achando que a nossa razão vai vencer, que a nossa capacidade vai fazer o problema se dobrar. E aí, quando a gente descobre que não é bem assim, aí a gente recorre a Deus. Você precisa ter a sua casa construída sobre a rocha, que é os ensinamentos de Cristo, para que a primeira resposta a um problema seja naturalmente: vem de Deus para esse problema. Porque senão, isso não começa mais a fazer sentido na minha vida. Um exemplo, por exemplo, sobre o casamento, que a gente gosta de falar muito sobre isso. E tem um exemplo, que eles trouxeram um testemunho maravilhoso aqui. O que é o casamento para as pessoas lá fora? O casamento, para as pessoas que não conhecem a Deus, é um contrato. Um contrato de duas partes que foram ao cartório, fizeram um contrato e estão vivendo junto. Agora, quebrar um contrato é fácil ou é difícil? É coisa mais simples. Você quebra o contrato, cada um paga o que tem que pagar e segue o seu caminho. Essa é a proposta. Isso virou crença dentro da pessoa. O que é o casamento para Deus? E vou fazer deles uma só carne. Uma só carne é um organismo vivo. E se você acha que é fácil para Deus acabar um casamento, eu queria dar um porrete na sua mão. Eu falei brincando isso no momento de casar que a gente teve. E mandar você matar um organismo vivo. Você tem coragem? Eu não tenho, cara. A gente não tem coragem. Se eu simplesmente mudasse isso, a forma como eu vou encarar os problemas dentro do meu relacionamento vai ser totalmente diferente. Por quê? Eu estou em unidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus faz parte de mim. É o terreno onde eu estou. E esse terreno tem unidade com a minha fundação. Por isso que eu produzo respostas segundo esse terreno me fala. Então eu tenho meu peso suportado. Eu estou em unidade. E em terceiro, a relação da fundação do terreno com o chão, o terreno onde ele está. O solo onde ele está. É o tempo. Ninguém constrói casa para derrubar amanhã. Uma casa se constrói para a vida toda. Fato é que muitas casas são passadas de pai para filho. A casa está lá. As pessoas que estão dentro mudaram, mas a casa está lá. A sua vida não é o momento. Não é esse momento de adversidade que pode definir a sua vida. A sua vida é uma história. E Deus tem compromisso com essa história. Deus foi quem escreveu essa história. Deus trouxe você porque Ele sabia que você é capaz de viver essa história. Essa é a proposta de Deus, querido. A proposta de Deus é uma proposta eterna para nossas vidas. Não é uma proposta onde, por causa de uma decisão que eu tomei lá no problema que eu estava, destrói uma história inteira, não. Deus é o Deus que me dá a oportunidade de passar por aquele momento, para aquele momento edificar a minha história. Para isso nós somos chamados. É dessa forma que nós vivemos.
E quando a casa, que é a sua vida, que é a sua história, tiver esse nível de sinergia, de convergência com o solo da palavra de Deus que está abaixo de você, que está te suportando, a sua vida dentro do reino vai ser outra. Como que eu consigo isso? Ouvindo, praticando. Ouvindo e praticando. Porque a palavra de Deus não é teórica. A palavra de Deus é prática. Ela é viva e ela é eficaz para nossas vidas. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Convidar o Bruno aqui para vir, para nós louvarmos ao Senhor. E dar um exemplo para você, na minha própria vida, desses 3 tipos de relação que a nossa fundação, que a nossa casa tem com o terreno onde nós estamos. Eu fiz um estudo, quem acompanha o devocional, inclusive esse devocional dessa semana, os 3 devocionais serão sobre essa ministração que eu fiz. Um estudo sobre o capítulo 5, 6 e 7. Foi o meu próprio devocional. E aí muitas coisas o Senhor me revelou, inclusive, eu não sei se você tem percebido, mas eu estou sempre trazendo ministração sobre isso. Sobre esses 5, 6 e 7. Porque Ele vai falando comigo. E uma coisa que Ele falou comigo foi sobre aquela passagem do Pai Nosso, que Ele fala assim, o pão de cada dia, dai-nos hoje. E eu deixei aquilo dentro de mim. E a gente foi pensando sobre aquilo, Deus falando comigo. E sabe uma conclusão que Ele me trouxe, que eu nunca tinha visto por esse lado? Foi que, se eu sou filho de Deus e representante dele nessa terra, não é só ele que tem que dar o pão de cada dia para mim, mas se eu quero ser abençoado com o pão de cada dia, eu tenho o compromisso de ser um abençoador e dar para quem está do meu lado o pão de cada dia. Isso foi uma revelação que eu nunca tinha visto. E olha que eu já estudei isso. Então eu comecei a pensar, caramba, eu sou um representante de Deus aqui, eu sou uma testemunha dele aqui. E se ele me dá o pão de cada dia, eu tenho que dar o pão de cada dia também para quem está ao meu lado. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho que me policiar para dar um pão de qualidade para minha esposa. Em vez de fazer um evento e falar que eu a amo, e lá, como acontece nos casamentos, e depois passar 1 ano de indiferença, 6 meses de indiferença, sem olhar um para a cara do outro, cada um vivendo a sua vida, eu tenho que fazer a repartição desse pão. Então todos os dias, eu te amo. Todos os dias, um abraço. Todos os dias, um beijo. Então eu vou fazendo a repartição desse pão. Você consegue entender isso? Eu estou dando pão para ela, de cada dia. Dai-nos hoje. Isso fez um tremendo sentido na minha vida. Um tremendo sentido. E eu comecei a dar isso como resposta para o meu relacionamento. Eu comecei a dar isso como resposta para o relacionamento com os meus filhos. A gente deu um salto de qualidade nas nossas vidas. Outro versículo que está fazendo o maior sentido para mim. Josué, capítulo 1, versículo 3. Eu nunca tinha visto, eu estudei demais isso, porque ela fala de ânimo. Entenda o que é o ensinamento de Cristo. Eu estou tentando te fazer entender isso, como que é você colocar em prática. Lá está escrito que aonde eu colocar a planta dos meus pés, Deus fala assim, eu te dei esse lugar. Cara, isso fez uma diferença enorme. Eu já trouxe isso aqui para vocês. Aonde eu coloco a planta dos meus pés, eu falo, esse local Deus me deu. Então eu vou fazer as visitas nas empresas que for. Aonde eu coloco a planta dos meus pés. Esse local, Deus me deu. Então quem que a pessoa que vai me receber na visita vai encontrar? Alguém que tem um reino para passar para ela. Olá, bom dia, sou o Wagner. Eu tenho paz, alegria e justiça. Porque esse local, Deus me deu. E quando você finca o seu pé naquele local, tendo a certeza de que Deus te deu, a forma como as coisas acontecem mudam. Mesmo que não sejam positivas, mas mudam. Sabe por quê, querido? Porque é a unidade com o terreno. Você já está plantado em Cristo. Você já foi plantado em Cristo. Você já está em Deus. Você já pertence ao reino dele. O que você precisa fazer é colocar esse reino em prática na sua vida com mais firmeza, com mais força, com mais atenção. Não é se tornar um fanático por causa de uma religião, mas é se tornar um filho de verdade em Deus aqui na terra.
um representante dele dentro da sua casa, um representante dele dentro do seu trabalho, um representante dele dentro de você. Quando a negatividade, quando a culpa, quando o engano, quando todas as palavras de maldição que são lançadas sobre você for fazer algum sentido no seu coração, você se posicionar como filho. Nesse terreno não. Eu estou plantado em Deus. Eu estou plantado nos seus ensinamentos. Se Ele falou que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, eu aceito esse sofrimento, essa adversidade como algo que é para o bem daqueles que amam a Deus. Você muda, querido, a forma de você encarar as coisas, você muda as coisas à sua volta, você muda as coisas dentro de você. Deus te chamou para você viver uma vida mais leve. Não aqui fora sem adversidade, mas aqui dentro. Eu quero convidar você nesse momento para a gente fazer uma oração. E eu sei que nós estamos lutando para a gente chegar mais próximo de Deus. E se tem alguma área na sua vida que você quer apresentar diante de Deus, de uma forma especial, para que naquela área, o terreno da sua vida, seja as palavras dele, você quer um ânimo, um fortalecimento, eu gostaria de chamar você aqui, para a gente orar junto. Vem para cá, vem aqui, a gente vai orar junto, para um fortalecimento. Não, cara, eu preciso que no meu casamento o terreno seja os ensinamentos de Cristo. Você quer força para isso? Ele dá. A gente vai orar junto. O meu trabalho, aonde quer que você esteja pensando, aonde você entender que está faltando algo mais de Deus para a sua vida, vem aqui. A gente vai orar. E eu quero colocar a sua vida diante de Deus, querido. Para que todo esse terreno que até hoje trouxe alguma coisa de ruim para você, seja substituído por aquilo que Ele fala. E para que você saia daqui com a certeza de que é vencedor em Cristo.